Amados irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, meus queridos, pela recepção. Podeis tomar o vosso assento. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Quem quer ouvir Deus falar, diga amém. Amém. Se puderem, abra comigo as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 17 e o versículo de número 6. Quem achou o texto sagrado, diga amém. Amém. Nós vamos ficar com a parte A do versículo e a parte B. Vamos ler o versículo todo, mas vamos frisar aqui exatamente a parte B. E tendo-os achado, arrastaram Jason e alguns irmãos até os governantes da cidade, gritando: estes que viraram o mundo de cabeça para baixo, chegaram também até aqui. Diga comigo: estes que viraram o mundo de cabeça para baixo, chegaram também até aqui. Em outra versão disse: esses que transtornaram o mundo chegaram até nós. Mas eu quero ficar com esse texto que diz: estes que viraram o mundo de cabeça para baixo chegaram até aqui. Eu queria que você repetisse comigo dizendo: a igreja que causou. Diga comigo: a igreja. Diga de novo: a igreja. Mas eu conto de 1 a 3, faz todo mundo rápido e junto. Vamos lá? 1, 2, 3. A igreja que causou. Diga comigo: Pentecostes é a causa da igreja. Pergunta para quem está do seu lado: você ainda está causando? Levante as duas mãos bem alto, bem alto, bem alto. Bem alto, levante as duas mãos, diga comigo: Deus, eu estou à disposição para ouvir tudo o que preciso e não o que quero. Fala com a minha alma e ela viverá. Se tu falares comigo, sairei daqui na plenitude pentecostal. Diga forte: Pentecostes. Diga forte: Pentecostes, a causa da igreja. Um certo pastor pregou numa tabuleta na porta da sua igreja que dizia uma frase: essa igreja passará por um avivamento ou passará por um sepultamento. O movimento pentecostal nada mais é do que a chama da plenitude de Cristo que desceu em Atos 2 durante a festa judaica de Pentecostes. Os dons do Espírito são chamados prometidos por Jesus, e nós vamos ver em Marcos o capítulo 16, versículo 17 e 20. Além do episódio de Atos 2, vemos o derramamento do Espírito em várias partes do livro de Atos. Em alguns casos, os dons do Espírito são frisados em línguas, profecias, principalmente a manifestação do poder do Espírito Santo. Pedro passou a sua vida toda dedicando a sua vida e a sua causa pelo trabalho do Pentecostes. Paulo também usa a primeira epístola aos Coríntios para falar e incentivar, ensinando a igreja sobre o uso correto dos dons espirituais. Primeira carta a Coríntios, o capítulo 12 e o versículo 14, nós vamos ver isso. O livro de Atos registra a dimensão desse avivamento. Falar sobre avivamento, falar sobre Pentecostes, é falar sobre o maior fenômeno da igreja de Cristo na terra. Avivamento em Jerusalém, em Samaria, em Antioquia, da Síria e em Éfeso. É de lá para cá que são muitos os relatos vivificador do Espírito Santo na história da igreja. Por exemplo, na Alemanha com a reforma protestante do século XVI, na Inglaterra no século XVIII, entre os negros zulus da África do Sul na década de 60 e na Coreia do Sul, desde esses últimos tempos, dentre outros, nós temos visto falar de grandes avivamentos. Esses grandes avivamentos tomaram notoriedade no mundo. Esses grandes avivamentos, esses grandes manifestar de Deus tomaram notoriedade no mundo, que Deus derramou sobre o povo de maneira poderosa e de maneira avassaladora. Toda a terra foi marcada pelo fogo abrasador que purifica, que santifica para uma vida cristã de obediência e de fraternidade.
Mas eu resolvi escolher esse texto para vos falar nesta noite a respeito de Pentecostes, olhando de um prisma social. Nós podemos notar que a história está diversamente cheia, repleta de manifestações do poder pentecostal. O poder pentecostal que incendiou pessoas à volta do mundo. É impossível falar de Pentecostes sem falar sobre pessoas que foram compungidas por esse sentimento. Após o período apostólico, os sinais continuaram a todo vapor. A gente vai observar durante a história muitos homens que descreveram a respeito desse trabalho apostólico e também desse mover pentecostal. Um dos grandes escritores é o missionário sueco Samuel Nystrom. Ele ressalta que um dos motivos pelos quais poucos registros históricos das manifestações dos dons espirituais não foram inseridas na história do século XVIII, do século XIX e de outros séculos à frente, porque um grupo chamado cessacionistas, em sua totalidade, omitiram as obras e manifestações como os dons de profecia, como as línguas estranhas que eram citadas e apresentadas. Quando chegavam à mão dos historiadores, falando que dentre um povo, numa nação, Deus havia levantado uma geração que falava em línguas estranhas, que manifestava o dom de Deus, eles acabaram camuflando e tapando. Mas durante o decorrer, depois da era apostólica, nós vamos observar focos e muitos que conseguiram gravar a história da igreja, marcando por uma era pentecostal. Já que o advento da Igreja Católica Romana, com seus dogmas heréticos que afetaram até o conceito da salvação, fez com que a doutrina bíblica fosse jogada de fora por conta das heresias do sincretismo religioso, também falar do Pentecoste nesse tempo é também falar sobre uma luta que a igreja teve, no obstante a manter a vida pentecostal, porque se a igreja naquele tempo havia sido tomada por uma nuvem espessas de heresias, se o plano e a doutrina da salvação naqueles dias havia sido encobertado, quem dirá também sobre a doutrina do Espírito Santo? Mas nós vamos ver que com todas as dificuldades que o povo teve, que a história ao longo dos anos veio se arrastando, mesmo assim nós encontraremos registros importantes em toda a história que falam de homens que foram marcados pelo Espírito Santo através da manifestação pentecostal. Um deles é chamado Emílio Conde, o testemunho dos séculos, quando menciona uma história narrada pelo reverendo Frederick William, de 1831 a 1903, era historiador aldeão da Catedral de Canterbury, na Inglaterra, e este moço, ele em suas pesquisas sobre a igreja primitiva, ele registra visitas escondidas de um príncipe britânico da corte romana a uma reunião cristã, aonde nesta reunião os crentes falavam em línguas estranhas e eram cheios do mover do Espírito. Entre outras grandes dispensações, a história vai contar sobre grandes homens e mulheres que foram marcados por esse mover. Quando um certo filósofo chamado Celso, ele era pagão, ele começou a se incomodar com os crentes, não aqueles crentes parados, não aqueles crentes vazios, não aqueles crentes trôpegos na fé, mas este grande filósofo no tempo, ele começou a se incomodar com um povo barulhento, um povo cheio de entusiasmo, e estes eram seguidores de Jesus, e ele disse: o que mais me incomoda neste povo é que esses crentes barulhentos, ao mesmo tempo que apregoam dizendo que Jesus ressuscitou, eles também falam uma língua da qual eu não conheço, e essa língua da qual eles falam e eu não conheço, me irrita e me perturba, porque eles dizem estar cheios do Espírito Santo. A história diz que muitos homens foram marcados pelas manifestações do Espírito Santo. Em todo o tempo, em toda a dispensação, o Espírito Santo veio através da sua graça e através da sua unção, jogando tachos de glória e também manifestações da sua apoteose, e em nenhum tempo o Espírito Santo deixou de manifestar a graça e compungir o coração dos crentes ao Pentecoste. Esta noite aqui nós não viemos apenas para pular. Ainda que seja muito bom, como bons pentecostais, nós gostamos de pular, nós também gostamos de levantar a nossa mão,
Nós também gostamos de exaurir a nossa voz em altos louvores e clamores, mas esta proposta do trabalho de Pentecostes esta noite não é apenas para que fiquemos aqui 50 dias. O que Deus nos trouxe aqui é para que nós entendamos que o que recebemos foi uma herança de Cristo no Calvário, e que se confirmou no dia de Atos dos Apóstolos, quando a igreja estava no dia de Pentecoste reunidas com 120 crentes. E deixa eu dizer uma coisa: nós como pentecostais sempre seremos perseguidos, nós como pentecostais sempre seremos chamados os fanáticos, sempre seremos chamados a escória da sociedade, e aqueles que é chamado o povo do glória. O povo pentecostal nunca terá aceitação por toda a sociedade, até porque o pentecostalismo, ele sempre veio perseguido pela alta corte, perseguido pela alta elite, mas sempre Deus levantou remanescentes poderosos que não tiveram medo de levar a boa semente. Já diziam por aí que esse negócio de pentecostal é coisa para preto pobre da periferia. E outro filósofo e sociólogo da sociedade chegou a dizer que para que os crentes se reúnem em uma congregação como esta, se a igreja é apenas um lugar aonde o céu se torna consolo para pobre? É porque não provou das delícias da graça e da manifestação oriunda do Espírito Santo. Eu devo dizer que Pentecoste não é apenas para pobre, para preto e para da periferia. Devo dizer que Pentecostes não é para gente desinformado. Devo dizer para vocês que Pentecostes estava inserido naquilo que Joel havia dito: e eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos velhos profetizarão, os vossos jovens terão visões. E há alguém que diga: este negócio não é para mim, eu não sou deste povo. Eu devo te dizer que nós somos felizes, porque somos marcados por uma herança que a graça que nos dá. Foi Cristo quem quis nos selar, foi a graça quem quis nos escolher. Eu não falo línguas porque quero, eu não dou glória porque quero, eu não sou pentecostal porque eu ouvi alguém falar. Eu sou pentecostal, acredito no batismo do Espírito Santo, porque fui selado com muito fogo, marcado com muita graça. E há alguém que ainda queira calar a voz da igreja, mas eu devo pregar com autoridade: nem o diabo, se Constantino não parou, se Buda não parou, se Aristóteles não parou, se Sócrates não parou, se Herodes não parou, se Anás e Caifás não parou, ninguém para o povo pentecostal. Se você puder, pegue na mão da pessoa que está do teu lado, pegue na mão da pessoa que está do teu lado e fala: pentecostal foi chamado para causar. Diga aí, diga, toca nele, toca nela, toca nele, toca nela. Diga: pentecostal foi chamado para causar espanto na sociedade. Foram os pentecostais que foram marcados pelo jornalismo do New York Times e também de outras redes e também de outras televisões. Era instrumento de pesquisa. Ninguém quer estudar crente frio, ninguém quer estudar crente gelado, mas um crente fervoroso quer estudar um crente fervoroso. Alamaia, oh glória, oh glória. Os historiadores não entendem, a sociologia não entende, porque é que alguém pobre, alguém que mora na favela, alguém que mal tem arroz para comer,
alguém que mal tem um carro para andar, salário mínimo defasado, crise na bolsa de valor, a casa pingando dentro, mas vai estudar esse crente e ver que todo dia ele está na igreja, está dando glória, está profetizando, não tem doença que para. Eu fui num velório de um crente pentecostais há um tempo, de um crente pentecostal há um tempo atrás, achei que estava todo mundo chorando, se derramando em lágrima, que nada, estava todo mundo de mão levantada dizendo: Hosana, nós vamos chegar lá, nós vamos cantar. Ninguém estuda e entende esse povo. Levante as duas mãos, levante as duas mãos. Se você puder, segura a mão do teu irmão levantada. Diga para quem está do teu lado, diga: você só será instrumento de perseguição. Diga: você só será instrumento de pesquisa se confirmar a fé pentecostal. Diga para quem está do teu lado: não muda de ideia. Você foi chamado para ser do fogo. Você foi chamado para ser do glória. Você foi chamado para ser da virtude. Você foi chamado para ser da labareda. E eu vou profetizar que é noite de profecia. Recebe quem quer, quem não quer fica me olhando. Deus está levantando um exército pentecostal que vai mudar a terra. Se não notemos, a história relata diversas manifestações sobre o poder pentecostal. E eu anotei aqui algumas abordagens e apresentações do Espírito Santo no meio de seu povo. O missionário sueco Samuel Nisto ressalta que por muitos motivos alguém não quis colocar, mas nós vamos observar muitos deles que aconteceram. Emílio Conde também dá o seu testemunho. Nós vamos observar quando, dentre outros acontecimentos no século XII de século XIX, referências concretas sobre o falar em línguas estranhas nos registros históricos. Os primeiros valdenses falaram em línguas desconhecidas e foram ressaltados pelo jornalista norte-americano John Sherrill em pesquisa sobre o movimento pentecostal. Nós temos também o pré-reformador Girolamo Savonarola do século XV, que era usado em profecia e tinha visões e manifestava línguas estranhas também. No século XIX nós também temos o boom dos registros da manifestação das línguas estranhas. Uma jovem chamada Mary Campbell planejava ser missionária e começou a orar para ser batizada com o Espírito Santo, e de repente ela começou a falar em um idioma que ela nunca conheceu. O reverendo Edward Irving em Londres foi tomado pelo poder de Deus em seus cultos de maneira tão poderosa que a apoteose de Deus invadiu aquela cidade de Londres. E em 1827, quando ele inaugurou a catedral com 1000 pessoas, a história conta que foi tanto poder, foi tanta autoridade, que a glória de Deus tomou conta da cidade. E eu não consigo entender como tem gente que diz que na história do passado não teve poder, como tem gente que diz que os inteligentes não falavam em línguas estranhas, que isso é coisa para pobre, que isso é coisa para desinformado. A história mesmo diz, em 1855, nos jornais da Rússia, informava que um pequeno grupo dissidente da igreja ortodoxa grega falava e profetizava em línguas estranhas. Ninguém pode conter a chama de Pentecoste. Eu quero ver calar a boca de alguém que está cheio do poder de Deus. Oh glória! Eu estou
estou sentindo autoridade aqui, irmão. Deixa eu pregar com autoridade aqui, que o céu já está na minha cabeça. O que a gente tem hoje é muito mimimi, é muito nhenhenhê. Vou falar rasgado. A gente tem muita palhaçada. O que está faltando é o poder. O que está faltando é o poder pentecostal. Eu não estou falando de heresia, eu não estou falando de palhaçada em cima de culto, em cima de púlpito. Eu não estou falando de revelação inescrupulosa, de gente que liga o Wi-Fi para ficar revelando o nome. Não, eu não estou falando dessas presepadas. Eu estou falando de poder de Deus, como Paulo, que era cheio e passou diante de uma endemoniada, e ela disse: esse que vai é homem de Deus. Quando Paulo viu que era demônio, Paulo não aguentou aquilo, podia aceitar o elogio, bater palma. Ele voltou e disse: cala a boca e sai dela. Cala a boca. Isso é poder, isso é autoridade. Oh glória, eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Oh glória, eu queria que você pegasse na mão de quem está do teu lado e dissesse: Pentecostes é para quem crê. Diga para quem está do teu lado, diga: não deixe o Pentecoste virar bagunça. Olhe para cá. Mais tarde nós vamos notar grandes avivamentos que marcaram e espalharam pelo mundo. Nós vamos observar que todos eles foram oriundos da força do Pentecoste, da chama de Jesus que foi acesa. Mas o que estão fazendo com o Pentecoste é que estão negociando os valores reais. Estão colocando o que não é do Pentecoste, dizendo ser Pentecoste. Estão colocando doutrinas que não são bíblicas, dizendo que é Pentecoste. As duas grandes igrejas pentecostais que vieram de fora para o Brasil se chamam, se você estudar a história, você vai ver que a primeira é a Congregação Cristã no Brasil e a segunda é a Assembleia de Deus. E esses pentecostalismos, pelos historiadores e estudiosos, nós chamamos de pentecostalismo clássico. Eu não estou falando de mimimi. Eu não estou falando da unção do lenço. Eu não estou falando da água benzida. Eu não estou falando das palhaçadas que a gente vê na rede social. Eu estou falando de poder de Deus, que convence pecador do pecado e que enche ele da autoridade. Eu queria que você pegasse na mão de quem está do teu lado e dissesse a ele: não deixa morrer aquilo que causa diferença no mundo. Oh glória. O Pentecoste verdadeiro é acompanhado com hinos de lágrimas. O Pentecoste verdadeiro tem que ter joelho no chão. O Pentecoste tem esse Pentecoste. Eu não acredito nesse Pentecoste que de 5 em 5 minutos a pessoa muda de fé, muda de razão. Eu não acredito nesse Pentecoste e nessa vida de fé que qualquer lutinha ele desanima, que qualquer luta ele quer parar. Não, eu não acredito nesse Pentecoste. Esse Pentecoste é o Pentecoste do oba-oba. Nem posso chamar de Pentecoste, é movimento passageiro. O Pentecoste não está no acender das luzes escuras e nem tão pouco colorida. O Pentecostes também não está na figura de um homem com as suas roupas brilhosas e nem tão pouco com os astros da mídia gospel. Isso não é Pentecoste. Pentecoste é o que a igreja fez no cenáculo. Orou e esperou. Orou e esperou. Orou e esperou. E essa noite eu vou profetizar: o fogo vai cair para quem está esperando.
passar aqui horas e horas falando a respeito de manifestações pentecostais, de gente que falou em línguas, de gente que interpretou, de gente que falou línguas que não sabia, de pessoas que falaram línguas e traduziam em outros idiomas, de pessoas que marcaram a sua geração através do Pentecoste. Porque ninguém pode conter uma chama que Deus acende. Mas o mundo evangélico enriqueceu exatamente quando falamos de Pentecoste. Quando aparece um homem na história, muito cedo, pregador negro, cego de um olho. Ele liderou os primeiros cultos da Rua Azusa em Los Angeles. Eles não apenas desbravaram muitas frentes missionárias, como cresceram numericamente e salvaram inúmeras pessoas. Trouxeram de volta a possibilidade de Deus visitar o seu povo. Olhe para cá. Quando Deus acende alguém com chama pentecostal, Deus não acende para ele virar estrela. Quando Deus acende alguém para cantar, quando Deus acende alguém para tocar, quando Deus acende alguém para profetizar, Deus não acende para ele virar estrelinha, para ele pregar onde quer. Se pregar para 3.000 ele explode, se pregar para 1 ele prega com má vontade, faz cara feia para os pobrezinhos, não pisa na favela. Quando Deus acende alguém, eu queria que você pegasse na mão de quem está do teu lado e vou falar rasgado. Pega na mão dele e fala: se Deus te acender, diga para ele, diga, não fica bobo. Se Deus te acender, deixa de besteira, porque você só canta porque foi Ele que acendeu, só prega porque foi Ele que acendeu, só faz porque Ele acendeu, só é porque Ele acendeu. Vamos acabar com essa besteira. O fogo não é meu, o fogo é dele, o poder é dele. Eu vou deixar você adorar por 1 minuto, porque Deus vai começar a acender alguém aqui no Pentecoste. Receba, 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 receba. Pega na mão de quem está do teu lado e fala: você vai causar. Diga: o fogo que está em você vai causar, vai causar, vai causar, vai causar. Quer ver o que vai acontecer? Vai causar, vai causar, vai causar. Essa igreja vai causar, essa igreja vai causar, porque os bandidos vão se converter, as prostitutas vão virar mulher do ciclo de oração, os maconheiros vai virar crente do poder. Vai causar. Escute. A história diz que Seymour aprendeu a doutrina do batismo no Espírito Santo. Ele começou a assistir às aulas de Parham que ministrava no país sobre o assunto. Quando Parham chegou em sua região,
Ele foi até lá ouvi-lo. Porém, naquele tempo existiam as leis da segregação racial. E para você ter noção, Seymour tinha tanto desejo de ser cheio, porque aquela onda de Pentecostes havia tomado aquela cidade. E na sala só estudava brancos. Seymour não pode entrar. Ele é cego e preto. Ele não pode entrar. A sociedade rica americana desprezava os negros. E foi determinado que quem quisesse assistir às aulas e fosse negro, tinha que ficar no corredor. Seymour pegou a cadeirinha, e com a porta aberta de longe, sem poder se misturar, ele ouvia seu professor dizendo: e cumprindo-se o dia de Pentecostes. Eu não consigo entender como tem gente que põe desculpa para tudo. Não vou ensaiar porque não dá para cantar. Não foi com a minha cara. O ministério não gostou de mim. Já põe desculpa. Aprenda com o Seymour. Não dá para fazer o culto lá dentro, eu faço lá fora, porque culto não é o lugar, é eu. O problema é que a gente fica arrumando desculpinha. Não canta meu hino, eu também não canto. Não rege do jeito que eu gosto, eu também não vou. É porque tu tá gelado, porque quem é pentecostal. Sacode quem está do teu lado e fala: pentecostal não fica dando desculpa. Sacode ele e fala: pentecostal não fica dando desculpa. Escute, a história diz que Seymour aprendeu todo o curso. E após o curso, inflamado pelo que ele aprendera, William Seymour passou a pregar a mensagem pentecostal no Texas. Abriu a boca. Que eu não sou contra teólogo. Eu sou teólogo e até hoje estudo. Mas o problema é que às vezes alguém quer te engessar. Mas esse moço aqui, irmão, quando você recebe a mensagem pentecostal, não dá para ficar engessado. Olha para quem está do teu lado aí e vê se ele está engessado do teu lado. Diga para ele: você não é pentecostal não, para estar engessado assim. Tem até alguns obreiros engessados por aí. Engessado. E aí alguém diz: agora é a moda da ética, tem que ficar ético. Mas da glória a Deus não tira ninguém da ética. E eu gosto daqui porque estou vendo os obreiros dando glória, a começar do pastor que levanta a mão. Fui um dia na igreja e eu desconfiei que era o pastor que estava com medo, porque caiu um endemoniado. O endemoniado buticou os olhos para ele, e ele logo olhou para o obreiro e chamou o obreiro. Mas o endemoniado estava querendo perseguir, era o pastor, o espírito maligno querendo perseguir o pastor. E ele ficou meio que correndo e chamou o obreiro, aquele obreiro mais pentecostal, e disse: vai lá, expulsa lá, expulsa lá. E o demônio falou na boca do moço: eu quero é conversar com você. Eu sei dos seus podres, viu? Eu sei. E o negócio ficou difícil. Deus teve misericórdia que o obreiro expulsou e o demônio saiu. Mas tem gente assim que tem ficha suja no cartório de Satanás. Aí ele se disfarça na capa da frieza e fica olhando para ver se intimida. Mas aqui ninguém intimida pentecostal não. Uraia, Uramada Kalachandará. Eu estou sentindo o céu aqui. Eu estou sentindo aqui. Oh glória. Pega na mão de quem está do teu lado e fala: eu sou da marcha, eu sou da guerra. Oh glória, oh glória. Eu já falei
se gostar de me levar assim nas igrejas, vai me querer assim, vai me aceitar assim. Não vou mudar a mensagem para agradar político, para agradar parlamento, para agradar ninguém. Eu sou pentecostal, eu sou do glória. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Abre a boca, abre a boca, abre a boca. Aonde tem um crente pentecostal, vai receber agora uma graça na vida, que vai sair daqui poderoso para pregar, para evangelizar, para ganhar alma. Quer ver o que o céu vai fazer? Quer ver? Oh Deus, manda agora poder e Mauá, agora. Pega, 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 pega. Eu vou deixar você adorar. Vem no glória, vem comigo, vem. Vem comigo, vem. Vem comigo no glória, vem. Tem alguma coisa de Deus acontecendo aqui. Escute. A história diz: escute. A história diz que Seymour partiu para Los Angeles em 22 de fevereiro de 1906. E dentro de 2 dias ele estava pregando na Igreja da Santidade de Los Angeles. Ele pregou sobre regeneração, sobre santificação, sobre cura divina e sobre o batismo no Espírito Santo, com evidências de falar em outras línguas. Júlia, que era líder da igreja, rejeitou o ensino de Seymour, fechou a porta da igreja e começou a persegui-lo. Ele foi rejeitado e, no entanto, a meio à perseguição, Seymour continuou pregando o evangelho e falando sobre a inabalável mensagem do Pentecostes, um trabalho que ele tinha decidido fazer para o Senhor. Alguns membros daquela igreja que creram na pregação de William Seymour sentiram-se compelidos pelo Espírito em passar a orar com eles, e oravam de dia e de noite. Oravam de dia e de noite. E aqui eu quero deixar um alerta. A irmã Genilda e as mulheres do ciclo de oração, por favor, não suprima culto de oração por cântico. Estão acabando com os círculos de oração da igreja. Estão acabando com as reuniões. Estão acabando com as vigílias. Eu sou de um tempo que eu ia para a vigília, mas era 3 horas de joelho. E hoje a gente canta, 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 canta. Aí depois coloca 3 pregadores para fazer ringue, para ver quem pregou mais. Eu não fui chamado para disputar, por favor. Eu queria que fizesse uma disputa de oração para ver. Vamos orar. Disputa quem canta mais, disputa quem prega mais, mas eu nunca vi ninguém dizendo: vamos ver quem ora mais.
Sacode quem está do teu lado e fala: Pentecoste só vem quando tem oração. Se não tem oração, não é Pentecostes, é barulho vazio. Se não tem oração, não é Pentecostes, é histeria exacerbada. Se não tem oração, não tem Pentecostes. Se não tem oração, não tem quebrantamento. O que a gente está vendo hoje no Brasil não é Pentecoste. O que a gente está vendo é uma histeria, é um movimento passageiro. Mas ainda tem alguém que está, ó Deus, ó Deus. Eu queria que você pegasse na mão de quem está do teu lado e dissesse: ora, ora de manhã, toca nele e fala: toca nela. Ei, menos congresso e mais oração, menos cântico e mais oração, menos visita e mais oração, menos fala, menos campeonato. Nós estamos na semana do jogo, mas eu vou falar: menos campeonato, menos campeonato de futebol, de voleibol. Quando a igreja não tem o que fazer, inventa até ringue no púlpito e diz que é Pentecostes. Abriu uma igreja esses dias aí atrás e estavam lutando, o cara quebrou o braço, o outro lutando, diz: mas agora é a nova onda da graça, agora para aceitar todo mundo. Eles aceitam gente de tudo quanto é gente, pode lutar, pode beber, pode drogar, é porque falta poder, porque quando vem poder, o poder dá vergonha. Sabe por quê? As mídias sociais estão falando do suposto Pentecoste, que não é o pentecostalismo que eu creio e fui batizado. Porque estão se dando margem para as mentiras. Mas eu estou falando do pentecostalismo clássico. Do pentecostalismo da oração, do pentecostalismo oriundo de lágrima nos olhos, como foi a noiva de Seymour, uma moça que foi tão cheia do poder de Deus, que quando ela foi tomada no batismo do Espírito Santo, a história diz que ela falou uma língua que nunca falou, sentou no piano sem nunca ter ido à escola e tocou em línguas. Isso é poder. Me desculpa a expressão, o resto é balela. Olha para quem está do teu lado e diga: 50 dias de Pentecoste aqui não é para fazer histeria, não é para fazer barulho vazio. Diga: é para orar e resgatar a raiz pentecostal. Diga: porque nós fomos chamados para causar. A história diz que o grupo começou a se reunir na casa de oração, realizando cultos na casa de Richard e Ruth. Todos tiveram informações a respeito dos cultos e começaram a frequentar, inclusive algumas famílias brancas. E aí começou a haver uma grande mistura, porque em 9 de abril de 1906, o derramamento teve início quando Edward Lee foi batizado no Espírito Santo, começou a falar em línguas, e após Seymour ter orado por ele, os dois então se dirigiram à casa da Osbey, e lá cantaram um hino, oraram, testemunharam, pregaram, usando Atos 2 como um versículo-chave, e houve um derramado do Espírito Santo. Jenny ficou cheia do Espírito, sentou no piano e tocou em línguas.
Ela começou a ficar tão cheia do Espírito Santo que a história diz que ela ficou 3 dias sem falar inglês. Eu me lembro desses cultos. Vocês se lembram? Vocês se lembram desses cultos que o pastor tinha que fechar a porta da igreja, senão ia dar escândalo? No dia que Jesus me batizou com o Espírito Santo, eu tinha 8 anos de idade, congregava na igreja do Belém, lá em Jardim Ângela. O irmão que estava cantando, Deus tinha dado para ele um hino em japonês, e ele nunca tinha ido na escola. Ele disse: eu vou cantar, e quando eu cantar, vai sair uma labareda de fogo da minha boca. Eu estava no grupo das crianças. E quando ele cantou, eu não vi mais nada, eu só vi que da boca dele saiu uma tocha e bateu na minha cara. E quando aquela tocha bateu, o culto acabou, me pegaram e eu fui para casa. Urai. Deitei falando em línguas, acordei falando em línguas, e estou falando em línguas até o dia de hoje. Oh glória, oh glória. Diga para quem está do teu lado, pega na mão dele, na mão dela, fala: volta a tua raiz. Diga para quem está do teu lado, segura a mão dele, por favor, me ajuda a pregar. Diga para quem está do teu lado, diga: o diabo não tem medo de gente fria. Diga para quem está do teu lado: você precisa causar no reino dele com fogo. Vamos cantar com fogo, pregar com fogo. A tua congregação tem que pegar fogo. A tua igreja, essa guitarra tem que pegar fogo. Essa bateria tem que pegar fogo. Esse ciclo de oração tem que pegar fogo. Te prepara, Satanás, porque essa igreja vai começar a pegar fogo agora. Olha lá, olha o fogo, olha o fogo, olha o fogo. Tá descendo fogo, tá descendo fogo. Eu vou deixar você adorar agora. Vem comigo, vem. Abre a boca, abre a boca. Vai, vai. Tem gente sendo selada aí, ó. Kinaro tocomo toita. Alô de minicoma chubriância. Estão dizendo que não pode falar em língua, eu vou falar. Xenoto que faça bando que ata. E eu no mundo que caço toque ba. E bindicoma tu que etebeto que taba. Onodokito koto io toba shoto ho. Rokototo loto toba taka shata. E minikoto ite bata kata sha. Emenekoto io toba. Diz Deus nessa noite: visite a casa, enche ela de glória. Receba agora.
estou tentando pregar, mas eu estou vendo que o ambiente está sendo tomado. Não dá mais para falar nada. Escute. Foi nesse ajuntamento foi nesse poder que milhares tomaram conhecimento do avivamento e eram atraídos para a Rua Azusa. Todos iam para a reunião de oração. Um repórter do jornal local desaprovou o ocorrido e chamou um outro jornalista do New York Times e foi perguntar para William Seymour, um negro, cego de um olho, pobre, e foi perguntar para ele: que bagunça é essa que você está causando aqui em Los Angeles? Seymour não era de muita palavra, porque quem é cheio do Espírito Santo não fica com muito mimimi. Eu não tenho que ficar justificando a minha fé em rede social. Eu não tenho que ficar perdendo tempo e discutindo no que alguém crê ou deixa de crer. Eu sei o que eu recebi. Eu sei o que está em mim. Eu sei quem me chamou. Eu sei o fogo que me queimou. Em setembro de 1906, um repórter de um jornal local desaprovou os eventos e foi junto com um jornalista do New York Times. A história diz que Seymour mal se levantava, passava o dia de joelho no púlpito da igreja, que eram os engradados, onde ele enfiava a cabeça, e alguém dizia: o que esse nego faz aí com a cabeça enfiada? E que mal levanta, porque quando levanta gritando: arrependei-vos. Ai, como eu queria estar lá. O jornalista foi perguntar para Seymour o que era aquilo. Seymour, antes de falar, quando ele abriu a boca, o jornalista não crente foi batizado com o Espírito Santo. Olha para cá, olha para cá, olha para cá, olha para mim. Sabe o que está faltando na gente? Poder pentecostal. Sabe o que está faltando na gente? Afirmar com firmeza, com certeza, a nossa fé. O avivamento da Rua Azusa se tornou famoso. Eles cantavam repetidamente a mesma canção, dizendo: um Consolador chegou. Chamou a atenção da mídia. A mídia ficou tão apavorada com o que Seymour causou, que eles diziam que Seymour, na Rua Azusa, e a igreja onde estava lá, era chamado o endereço mundial do movimento pentecostal. E dois suecos, orando por missões,
foram batizados com o Espírito Santo e foram parar na Rua Azusa. Lá se encontrou Daniel Berg, Gunnar Wingren, entre outros líderes, inclusive Franciscon, do movimento da Congregação Cristã no Brasil. Foi todo mundo para lá, o mundo, a China, a África, porque quando Deus acende um lugar, todo mundo vai ver. Sabe por que Mauá está cheio hoje aqui? Porque Deus acendeu aqui. Diga para quem está do teu lado, diga: você é um carro pegando fogo. Pega na mão de quem está do teu lado aí, pega na mão de quem está do teu lado, diga: sabe como é que você vai causar? Olha para ele, olha para ela, fala: sabe como é que você vai causar? Pegando fogo. Diga: pentecostal só causa pegando fogo. Daniel Beck e Gunnar Wingren passaram por lá e foram enviados pela Igreja Batista para fazer missão. E quando aportaram no porto de Belém, chegaram com autoridade, desceram as malas. Esse mês a Assembleia de Deus completou 107 anos. Movimento pentecostal que mudou o mundo. E deixa eu dizer uma coisa: a evangelização do Brasil se deve muito aos pentecostais, e que isso fique muito claro. A contribuição do evangelismo brasileiro se deve aos pentecostais. Sabe por quê? Vou lhes dizer. Não tenho nada contra nenhuma outra denominação e nenhum outro tipo de crença. Mas as igrejas reformadas, fundamentalistas, elas fizeram diferente da Assembleia de Deus. Elas vieram para o Brasil e vieram para se instalar nos grandes centros. Dificilmente você vai ver uma igreja fundamentalista na favela. Vai para ver se tem. Tem agora, de alguns anos para cá. As duas únicas denominações antigas, centenárias, que vão é a Cristã no Brasil e a Deus e Amor. E a Assembleia de Deus, e depois a Deus e Amor. Congregação Cristã, Assembleia de Deus, que se tornou o maior movimento depois da congregação, porque a congregação se partiu para um outro lado de crença. E nós entramos com um evangelho simples, enquanto alguém sábio queria preparar o que não é ruim, obreiros, para falar nos grandes centros, montar faculdades e levá-los para o trabalho. Os crentes pentecostais se enchiam de poder e entrava na favela onde o riquinho não queria entrar. Pisava o pé no barro aonde o riquinho não queria pisar. Sabe quem eram os crentes da nossa igreja? Bananeiro, vendedor de paçoca, calaia. Nós vai, nós foi, nós fomos, nós somos. Não tinha uma caixa de microfone. Quando tinha, dava glória aqui, saía aleluia lá. Não cantava samba, não cantava rap, não cantava rock. Cantava o Foi na Cruz, e quando terminava, fomos chamados como povo do glória. Os crentes eram chamados de seita, herege.
A igreja católica tocou fogo nos nossos templos em Santa Catarina. Tentaram apagar o trabalho missionário. E quanto mais tentava, mais os pentecostais ficavam doidos. Diga para quem está do teu lado: ninguém apaga esse fogo. Enquanto as outras igrejas partiram para os grandes centros, o evangelho pentecostal foi para a periferia. E da periferia nós fizemos o papel inverso. Porque alguém achava que um rico nunca ia congregar conosco. Alguém achava que aqui nunca ia ter um juiz, que aqui nunca ia poder ter um médico, que aqui era tudo um bando de fanático desinformado, me desculpa a expressão, burro. Mas esse evangelho poderoso tirou gente da Cracolândia, pegou desintegrado, ficha suja da sociedade, deu um diploma de faculdade para ele. A prostituta virou mãe de família, dirigente do círculo de oração. O favelado agora é empresário e anda de carrão com diploma na mão. E a alta corte, me desculpa porque é verdade, hoje vem até nos nossos cultos para dar a paz do Senhor e pedir voto para nós, quando nós não era nada. Quem diria? Quem diria que essa igreja ia chegar onde chegou? Olha para cá. Diga para quem está do teu lado, diga: você só é o que é. Diga para ele aí. Por causa do poder de Deus. Olha bem no rosto dele, mira bem na cara dele, aponta bem o dedo para ele e fala: você só é o que é por causa do poder de Deus. Diga: se o poder de Deus sair, se o Pentecoste sair, se a glória sair, a gente não vira nada. E eu não entendo, sabe o que? Alguém que já pulou, alguém que já deu glória, alguém que já nadou no poder, alguém que já se envolveu, aí depois que pega o diploma, me senta na cadeira da elite e fica olhando para os pobrezinhos que pula, fica achando ridículo. Lembra que você já marchou, lembra que foi nesse escudo do poder que Deus fez promessa que ia carimbar teu passaporte, mudar tua história, e agora você quer mudar? Eu não vou mudar, eu sou pentecostal. Terminar. Daí surgiram outros movimentos. Surgiram outros movimentos no meio pentecostal. Depois saiu a Igreja do Evangelho Quadrangular, a Igreja Pentecostal Deus e Amor, Igreja do Brasil para Cristo. Todas essas ramificações, oriundas de dois homens, suecos, que mudou a estimativa. Sabe por quê? Aconteceu o que aconteceu com William Seymour. Na época da segregação racial, negros não se misturavam com branco. Mas quando o fogo caiu na rua Azusa, era branco, negro,
bonito, feio, embolou tudo. Gente, olha para cá. Nós temos uma mistura de etnias aqui. Quem faz isso é o Pentecoste. Numa terça-feira como essa, trânsito e caos. Vem um do norte, outro do sul, outro do leste, outro do oeste. Pega ônibus, pega trem, pega metrô, pega táxi, pega Uber. Vem a pé, não tem dinheiro, pega carona. O que você quer? Quero fogo. Ei, foi feito um censo. Já que eu estou na nossa denominação, eu preciso falar isso. Foi feito um censo em 2007. Em 2007, mais de 65% da população evangélica era composta pelos crentes pentecostais da Assembleia de Deus. E deixa eu dizer para vocês que os grandes avivamentos da história, o Pentecoste que nasceu lá na igreja de Atos 2, não nasceu com favas de mel. Sabe de onde nasceu? Nasceu em tempos de crise. Nasceu no útero da guerra. Nasceu no útero das dores, das lágrimas e da sequidão. Sabe quando brota um Pentecoste? Quando os recursos se acabam. Quando as portas da terra se fecham, as portas dos céus começam a se abrir. E é por isso que estourou em todo o mundo. Aonde você vai? Nós viajamos por todo canto. Eu viajo por toda a cidade. Alguém chegou a dizer que chega numa cidade, é muito fácil encontrar um Banco Bradesco, o Correio e a Assembleia de Deus. Você pode ir do Iapoque ao Chuí. Lá está uma Assembleia de Deus, ou dirigida por um teólogo, ou por um desdentado, mas pregando a mesma mensagem. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva o pecador para o céu. E essa igreja ainda está causando. Mas olha para cá para eu terminar. Eu preciso fechar numa consciência. É exatamente isso que eu quero. Diante de tudo que eu vos falei, nós estamos vivendo um tempo de sequidão. Porque a igreja não fala mais de oração. A igreja prega grandes sermões de oração, mas não dobra mais os joelhos. A gente tem grandes teólogos que pregam, assim como eu estou pregando, que falam sobre oração, mas não comparecem nas vigílias da madrugada de joelho. Temos tempo para tudo, menos para orar. Há homens gigantes no saber intelectual, mas pigmeus no segredo da oração. Muitos devoram livros atrás de livros, mas não conhecem intimidade com Deus. Charles Spurgeon chega a dizer: se os ministros não são dedicados à oração, são dignos de lástima e o seu povo digno de compaixão. Olha para cá que eu já vou terminar, mas me ajude. Depois que o dinheiro entrou, depois que o status e a fama entrou, e entrou sabe aonde? No nosso meio. Entrou no meio do povo, entrou no coração do povo, entrou no meu coração, entrou nos vossos corações. Esquecemos o compromisso pentecostal. Olhe para cá, porque isso aqui é sério.
Aí a gente quer levar o que é espiritual como mecânico. Alguém até chegou para mim e disse para mim: como é que você faz para fazer isso aí? Eu não faço nada. Se eu não orar, não acontece nada. O problema é que a gente quer empurrando, e nós vamos ficando obsoletos. E eu devo dizer que o Pentecostes é móvel. A bandeira do fogo de Deus é móvel. E ela só fica em cima do telhado da igreja que ora. E nos 107 da nossa denominação, nos 107 anos da denominação pentecostal, que revolucionou o mundo, que tirou os desassegrados, que tirou os que estavam encarcerados, hoje recebe a voz de um arauto. Se quisermos continuar causando, vamos para o joelho. Pede que na mão do teu irmão. Diga para quem está do teu lado, diga para ele, olha para ele e fala: não tem Pentecoste sem oração. Segura a mão dele e diga: não tem Pentecoste sem choro. Faz que nem fez Joel, chore os ministros, chore o sacerdote, chore o povo, que caia um espírito de súplica aqui agora, e que seja acesa a chama pentecostal, porque você foi chamado para causar, tirar gente do inferno e arrebanhar o céu. Seja revestido do